Porque a Bíblia diz que por um só homem entrou o pecado, quando na verdade a própria Bíblia também diz que foi Eva que comeu primeiro do fruto e que primeiro desobedeceu, e depois Adão. Sabemos, então foi os dois que pecaram, mas, mas tem passagem que diz que por um só homem entrou o pecado. Isso não é difícil de se compreender. Isso traz um grande ensinamento, porque quando a Bíblia diz que por um só homem entrou o pecado, é que a ordem era para Adão, não para Eva. Deus falou para Adão: você não pode comer esse fruto, se comer morre. E então ali a mulher dele, a Eva, foi enganada pelo inimigo, mas ele tinha a opção de não ser enganado. A ordem era para ele e a mulher era dele. Isso mostra muito sobre a família, marido e mulher, principalmente. A responsabilidade maior de uma família é o marido, assim como era de Adão. Por isso o homem não pode ser um grande covarde. Ele é quem tem que ensinar a mulher as coisas. Isso está na Bíblia inteira. No Novo Testamento os apóstolos falam muito sobre isso. O marido é o responsável, é ele que tem que transformar a mulher, é ele que tem que ensinar a mulher as coisas de Deus, a palavra de Deus, para que ela seja irrepreensível também naquele dia. É por ele. Qualquer coisa que acontece, é ele. Tanto isso, no Antigo Testamento, temos passagem de pessoas, de homem que cometeu pecado e foi morto toda a família. O marido, o homem, a mulher e a esposa. E os filhos. Quer dizer, perdão, falei errado. O marido, a esposa e os filhos. Por causa que tudo que acontece com a família, com um membro, todos sofrem. O homem é responsável. Claro que um outro membro da família comete erro, também faz o outro sofrer. Mas o marido é o maior responsável. O marido dele não pode cometer erro. Até pode, porque todo ser humano comete erro. Mas ele não deve. Ele deve se esforçar ao máximo para ele fazer tudo certo. Para cuidar bem da família, ensinar bem os filhos. Porque depois Deus cobrará dele. Quando alguma coisa, por causa da negligência dele não ensinar bem, os filhos vier a cair o lado errado, para o crime, vamos supor, se desviar dos caminhos de Deus, ele é o responsável. Agora, se ele fizer o trabalho dele, e mesmo assim a família depois se desviar dos caminhos de Deus, fazendo, aí Deus não cobra dele mais. Ele não é responsável porque ele fez a parte dele. Por isso, um marido ele é responsável demais pela família. Ele tem que cuidar, ensinar bem os filhos. E ensinar a mulher a cuidar também dos filhos. De tudo. O marido ele é responsável em tudo. Tá bom? Tem muito mais informações. Mas basicamente, para quem não sabe, esse é o básico sobre responsabilidade do marido na casa. Começando lá no Jardim do Éden e até hoje é do mesmo jeito, tá bom? Então vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo.